Maduro está sob custódia dos Estados Unidos da América, o presidente venezuelano, que não é o verdadeiro presidente. Vamos chegar a isso em um segundo. Ele foi levado pelas forças dos Estados Unidos da América. Foram usados 150 aviões na operação. Detalhes ainda chegam. Mas é completamente insano, completamente insano. Todos os aviões e o pessoal dos Estados Unidos da América voltaram para a América. Alguns ficaram feridos recentemente. O fato de que eles conseguiram tirar o Maduro. Esse falso presidente da Venezuela, que na verdade é o chefe de um cartel de drogas e que causou um enorme prejuízo ao país. Quantias enormes, vivendo em uma fortaleza quase impenetrável com a esposa. Os Estados Unidos praticamente destruíram ou desligaram os radares construídos pelos russos. Entrar e surpreendê-lo, tirando-o de lá. Agora, ele está em um navio para Nova York, onde será indiciado por crimes. O mundo enlouqueceu porque Trump ultrapassou sua jurisdição ao sequestrar um presidente. Como já dissemos, esse cara não é presidente. Vamos só esclarecer, ok? Vamos começar com todos os detalhes que sabemos até agora sobre a operação militar. Exatamente o que aconteceu. Todos os diferentes envolvidos. Porque sim, isso impacta diretamente o Irã, a China e a Rússia. E agora, o Trump está dizendo que vamos assumir o controle dos sistemas de petróleo na Venezuela. Vemos o atual presidente, ou suposto presidente na Espanha, talvez planejando voltar à Venezuela. O que está acontecendo? Tem muita coisa para analisar. Ok, para começar, esse cara é o presidente? Não, na verdade não. Fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram e no meu X. Confira lá. Mas, basicamente, ele é um ditador. Estava no poder, manipulou os sistemas. Na Venezuela, há uma lei que exige a impressão do comprovante toda vez que você vota. Eles corroboram os votos para evitar que criminosos assumam o controle, certo? Eles pegam os votos e depois precisam contar os votos. E precisam corroborar os dois. E isso tem que ser apresentado ao público. Maduro opta por não agir assim e usa sua mídia para anunciar vitória com 51%. Além disso, há outros envolvidos, como Maria Machado, que talvez você conheça. Ela venceu o Nobel da Paz este ano e depois o entregou a Trump em uma jogada estratégica genial. Na verdade, vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso, porque precisamos falar sobre como tantos americanos estão sendo influenciados por operações estrangeiras para dizer que isso é anti-americano, que isso é ruim para os Estados Unidos, que isso é ruim para os venezuelanos, o que é totalmente insano por si só. Mas vamos chegar nisso em um segundo. Então, basicamente, Maria Corina Machado, que era a líder da oposição, sabia que esse cara, Maduro, é totalmente corrupto. E ela conseguiu planejar uma operação enorme, enorme para não esconder. Para roubar os recibos e levá-los embora, para que pudessem ser apresentados ao público. Quando apresentados ao público, coletaram 83 recibos. Foi comprovado que 67% dos votos, na verdade, foram para González, que era da oposição ao, como é o nome dele, Maduro. Certo, ao Maduro. Então, o Maduro não gosta disso e, basicamente, exila González, que agora está na Espanha. Agora que Maduro foi retirado novamente, lembre-se, ele não é oficialmente o presidente. E isso é algo que Marco Rubio já disse várias vezes. Ele foi um cara que basicamente usurpou. Ele decidiu sentar nesse trono porque era um ditador. Afirmou que venceu as eleições, o que ele definitivamente não fez, e continuou a destruir seu país. González agora está planejando voltar para a Venezuela e vamos ver exatamente como isso vai funcionar. Mas não parece que Maduro vai voltar por um bom tempo agora. A próxima coisa sobre a qual quero falar é essa operação em si, porque ela é tão importante e porque está acontecendo agora. Então, para quem não sabe, a maneira como a Venezuela funciona é que, na verdade, é apenas um grande cartel de drogas. Era um país muito dependente do petróleo, semelhante ao Irã, até que a ditadura assumiu e destruiu os sistemas de poder. O interessante é que a Venezuela, nos anos 1970, era um país extremamente rico e capaz, um lugar incrível. Conheço muitos venezuelanos, é um lugar especial. Quando tudo caiu e aquilo aconteceu, sem entrar em detalhes, muitos foram mortos, exilados ou fugiram. Ao longo dos anos, a Venezuela desenvolveu sua economia, que ainda não é muito forte. O dinheiro acaba todo com a elite por meio dos cartéis de drogas. Agora, por que entidades estrangeiras estariam interessadas nisso, como a Rússia, a China ou Cuba? No fim das contas, há um sentimento global, principalmente no Oriente Médio,
Rússia e China. Blá, blá, blá. Para derrubar o Ocidente, e para isso, eles precisam ter acesso ao Ocidente. A Venezuela é um bom lugar para esse acesso, já que fica perto. É governada por um ditador alinhado que busca dinheiro e quer vender drogas. E, portanto, tanto a Rússia, todos os 4 países, Rússia, China, só um segundo, Cuba e Irã e o Hezbollah, todos têm muito, muito, muito acesso à Venezuela e eles fazem coisas diferentes. Certo, então a Rússia fornece armas. Cuba comanda a polícia secreta. Você sabia que o Hezbollah controla o tráfico de drogas e os negócios ilícitos e que a China financia grande parte disso? Por isso, ontem, uma liderança da China se reuniu com Maduro em seu escritório. As fotos disso são simplesmente insanas, porque agora temos essas imagens malucas que eu vou mostrar. Tem uma foto do Maduro literalmente sendo detido, com coisas no rosto dele e, é totalmente insano. Um segundo, deixa eu pegar essas fotos. Gente, essa foto é insana. Ele foi detido com a esposa dele, Célia. Trump acabou de fazer um comunicado de imprensa incrível, no qual anunciou que os Estados Unidos querem controlar o petróleo para ajudar a Venezuela a se reconstruir. E isso está deixando as pessoas surtadas. E estamos vendo toda essa coisa de operações psicológicas online, sobre a qual eu realmente quero falar, essa coisa de operações psicológicas online. Ok, por que isso é tão interessante? Bem, porque há um grande argumento a ser feito de que os Estados Unidos não deveriam se envolver em outros conflitos estrangeiros. Ok, nós lembramos do Iraque, nós lembramos do Afeganistão. Basicamente, o que aconteceria é que os Estados Unidos entrariam sob o pretexto de que estão tentando ajudar esse país. E então as coisas iriam lentamente desmoronar. E isso realmente não aconteceria. E existe um grande movimento chamado América em Primeiro Lugar, nos Estados Unidos, que acredita que a América não deve ter guerras, nenhum envolvimento em guerras. Acho interessante esse sentimento, pois, pessoalmente, concordo. Acredito que o ideal seria uma vida sem guerras. Exceto pelo fato de que existem pessoas por aí, ou líderes de países, que acreditam em algo diferente. Se existem países por aí que realmente acham que devemos ter guerras e que guerras são algo bom, e que ser muito violento com outros países é algo que deve ser celebrado e continuado. Então, se você, como ser humano, acredita que não deveria se envolver, vai acabar sendo morto. Você vai acabar ficando com a pior parte dessa situação. Por isso, a ideia de paz pela força é maravilhosa. E, na verdade, acho que neste ponto podemos dizer que a liderança de Trump não parece realmente paz através da força. Acho que agora é mais como Fafa, só brincando. E descobrir que foi exatamente o que Pete Hegseth disse hoje durante o grande anúncio público deles, certo? Esse comunicado de imprensa deles foi insano de assistir. Existe um argumento importante. Quero saber sua opinião. Os Estados Unidos devem se envolver em outros conflitos? E eu acho que a pergunta sempre volta a isso, que é, quanto os Estados Unidos estão perdendo por não se envolverem? Não é sobre o que os Estados Unidos ganham, mas sim o quanto perdem. Porque no final das contas, se você tem um país que está jogando imigrantes perigosos no seu país, fentanil, drogas, etc., e continua crescendo como um polo militar totalmente anti-Ocidente, certo? Lembre-se, eles estão recebendo dinheiro da China, drogas do Irã e do Hezbollah. Cuba também é problemática, e Trump disse hoje que o país deve tomar cuidado. Eles são os próximos, podem ser os próximos, e mais importante ainda, mísseis russos estão localizados lá. Os Estados Unidos enfrentam agora um forte problema anti-Ocidente novamente, quando um país é anti-Ocidente. Mas se age de forma discreta, pensando em seus próprios interesses e não tenta realmente impor suas ideias, então acho que tudo bem. Quero dizer, isso talvez levantasse a questão. Os Estados Unidos deveriam se envolver? Mas o que acontece quando eles começam a ultrapassar sua jurisdição e causar problemas para o seu próprio país? Como as questões do fentanil que você está vendo agora nos Estados Unidos. Estive em todo o X e li comentários das pessoas dizendo eu apoio os venezuelanos, o que achei irônico. Porque as pessoas que estão dizendo isso, obviamente estão dizendo você não pode roubar o presidente venezuelano. Sem entender que os venezuelanos estão lá fora em massa comemorando isso, literalmente super empolgados. Esperam que Machado ou González assumam o poder, mas não sei o quão corrupto ele é. Eu sei que Machado é uma pessoa muito, muito única e especial, e esperamos que ela realmente chegue ao poder.
Ela é imensamente, imensamente amada na Venezuela e o povo venezuelano obviamente merece esse tipo de futuro para eles. Acho que Trump não tem real interesse nesse controle a longo prazo, apesar de afirmar interesse no petróleo. Sabemos que ele gosta dos ganhos financeiros que tem com esse tipo de coisa, mas parece preferir essas intervenções rápidas. Desestabilizar as coisas de uma forma que seja benéfica para o país, ou seja, um novo poder pode assumir o controle. Eles ajudam, certo, e depois ajudam um pouco e meio que se retiram. Ele não está interessado nesse tipo de modelo longo do Afeganistão, mas ainda vamos ver. Não sabemos se isso realmente vai ajudar a Venezuela a longo prazo. E qualquer pessoa que diga que sabe com certeza para onde isso vai, está errada. Ninguém pode realmente saber ainda, mas há chances muito, muito altas, porque, novamente, eles têm uma liderança que eles amam. Eles têm essa mulher chamada Machado, que é uma líder muito, muito especial e capaz, que está posicionada para, potencialmente, assumir e governar o país. Os Estados Unidos estão ajudando com o petróleo para desenvolver e tornar o país mais lucrativo. Então vamos ver, eu não sei, mas no final das contas, meu sentimento é esse. Se há pessoas más no mundo e quem pode eliminá-las, cabe a elas essa responsabilidade. Gosto da ideia de os Estados Unidos se intrometerem em outros países? Nem tanto. Acho problemático, mas em certos momentos é importante. Na Venezuela, as pessoas foram perseguidas, destruídas, exiladas e devastadas por anos, enfrentando muitas tragédias. Nesse momento, os Estados Unidos deram ultimatos. Eles notaram que a Venezuela ficava mais arrogante, principalmente em relação ao dinheiro. Eles sabem que devem derrubar o Irã, que está muito ligado à Venezuela. Veja meu vídeo no Instagram. Isso é importante de entender. A República Islâmica, que domina o Oriente Médio por meio de muito do seu tráfico de drogas, na verdade, obtém uma grande quantidade dessas drogas da Venezuela. Há uma correlação direta e sabemos que Trump está decidido a derrubar a República Islâmica. Lembre-se da República Islâmica. Ela não está apenas controlando o Irã. Eles têm tentáculos no Iêmen, Líbano e Israel, com o Hamas, certo? Eles têm tentáculos em muitos lugares e desestabilizaram grande parte do Oriente Médio, causando vários conflitos, além de afetar negócios e dinheiro. Algo que Trump disse que quer acabar e ele quer ver o regime islâmico cair, aliás. Por isso, em um anúncio hoje, ele basicamente ameaçou Khomeini dizendo: podemos alcançar qualquer um, em qualquer lugar, fique atento. Vai ser interessante ver agora. Que outros detalhes deixamos passar? Vamos ler um pouco sobre o que realmente aconteceu na operação militar. Eu reuni alguns dos detalhes. Certo, isso foi coletado pelo general Dan Kane. Certo, ele estava no comando da Operação Resolução Absoluta. Certo, eles usaram mais de 150 aeronaves, divisão da Armada. Não foi só uma incursão, mas uma campanha aérea complexa para cegar as defesas venezuelanas e apoiar a Força Delta. A frota contava com F-20 e 2 Raptors para superioridade aérea, F-35 Lightning e Chimera para ataques furtivos e FA-18 Super Hornets. Lembre-se, não se tratava apenas de tentar destruir a infraestrutura venezuelana, o que eles nem fizeram tanto assim. Era sobre eles conseguirem destruir os sistemas que fariam a defesa. Maduro. Havia bombardeiros Bion-Lancer, provavelmente usados para choque, ataques na infraestrutura militar e guerra eletrônica. E A-18G Growlers bloqueando radar e comunicações venezuelanas, com comando e controle E-2. Hawkeyes, os olhos no céu. Gerenciando os espaços aéreos, transporte e extrações, eles usaram helicópteros Chinook, e um grande número de sistemas não tripulados e drones foi utilizado para vigilância. De onde eles vieram? Havia navios, blá blá blá, enfim. Pelas reações imediatas e tudo o que vimos, podemos afirmar que houve uma combinação de acontecimentos aqui. Primeiro, uma tentativa de derrubar os sistemas de defesa. Segundo, eliminar Maduro e atacar locais estratégicos na Venezuela. Não está claro o que nem como, mas lembro que a operação durou 4 horas e usou 150 aeronaves. É tão insano. Lembra como em 2020 houve uma tentativa de tirar o ditador venezuelano, feita por alguns venezuelanos. Uma equipe secreta americana falhou totalmente. Não foi isso. Isso foi um sucesso total e será celebrado por anos como um feito militar inacreditável. Inacreditável.
Eles enfrentaram defesas realmente sérias. Novamente, muitas pessoas acham inconstitucional tirar outro presidente. Eu concordaria, mas esse cara não é presidente, e sim ditador. Há algumas pessoas que acham que isso é meio que uma tentativa dos Estados Unidos de tomar o petróleo e ganhar mais dinheiro de novo. É possível. Ainda não vi evidências diretas disso, além do fato de que Trump afirmou interesse em apoiar a infraestrutura do petróleo, visando garantir a segurança do setor nos Estados Unidos a longo prazo. Ainda não sei. Ele disse que estamos planejando assumir controle parcial da Venezuela até a situação se estabilizar. Vamos ver. Vamos apenas ver o que acaba acontecendo. Eu tendo a acreditar nisso, no final das contas. Trump gosta de dinheiro, principalmente para si. Quer que isso beneficie o país e que o país goste dele. Como eu disse, os venezuelanos estão nas ruas comemorando isso de forma incrível. Quero mostrar este vídeo porque é importante entender isso. Há uma operação de guerra psicológica nas redes sociais para confundir os americanos e fazê-los acreditar que o que ocorre agora é ruim para a Venezuela. Apoio à Venezuela contra o sequestro do presidente, mas até os venezuelanos dizem que não é o caso agora. Quem está por trás dessas operações psicológicas? São claramente vozes anti-ocidentais. Quem apoia isso vai tentar impedir, certo? E confundir os americanos. É tão louco para mim ver quantos desses direitistas woke estão por aí dizendo: olha, Trump prometeu pra gente que não haveria guerras. Agora, se você olhar para os exemplos das guerras que Trump começou, ele basicamente foi muito mais eficaz do que as pessoas admitem, com o Irã. Foram 12 dias sem nada no final. Vimos pessoas como al-Baghdadi, Soleimani e a situação na Síria. Na verdade, ele é muito bom em pausar e recuar antes que as coisas virem uma Segunda Guerra Mundial total. Mas o mundo anti-americano está surtando agora. Também é um bom momento para dizer que Tucker Carlson, nossa pessoa favorita, ele era grande fã do Maduro, o que não acabou bem para ele. Mas há essa tentativa online de confundir os americanos, fazendo-os pensar que isso é uma coisa realmente ruim, de novo. Lembra disso, presidente Maduro? Ele era? A recompensa pela cabeça dele era de 50 milhões. Durante a coletiva de imprensa, Marco Rubio disse algo muito engraçado. Trump disse: só nós merecemos esse dinheiro, não deem aos outros. Agora, sabemos que havia pessoas dentro do círculo do Maduro, Pamalha, ou sei lá, que passaram informações para os Estados Unidos. Mas no fim das contas, esse era um homem terrível que comandava cartéis de drogas, assassinava pessoas e era um ditador. Por isso, os Estados Unidos o prenderam, devido ao fentanil enviado aos estados. Muitos dizem que a quantidade não é essa, etc. Mas é interessante ver que tantas pessoas, por meio dessas campanhas influentes, online, estão indo nessa onda. Isso prejudica os Estados Unidos e não os coloca em primeiro lugar. O que para mim é simplesmente surpreendente como alguém de fora, observando. Surpreendente, mas mostra que as SAPs funcionam. Quero te mostrar esse vídeo, só um segundo. Já falei isso algumas vezes, exceto sobre Gaza, e explicarei o motivo em breve. Para entender um conflito, ouça quem está envolvido e o que realmente dizem. Se tiverem acesso à mídia livre, isso geralmente indica se algo é bom ou ruim. Antes de julgar se isso é ruim ou bom para a Venezuela, por que não ouvir os venezuelanos? Por que não faço o mesmo sobre Gaza? Bem, porque a maioria do conteúdo que sai de Gaza é pura propaganda. Dá para ver que falsificaram e encenaram tudo. E, novamente, quando as pessoas estão sob uma força de ocupação, você não pode confiar em tudo o que elas dizem. Mas quando você ouve vozes dissidentes dizendo não, 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 isso é algo bom para nós. Tipo, é importante prestar atenção nisso. Vamos ver o que esse cara tem a dizer. Como venezuelano-americano, tenho algumas coisas a dizer. Minha família, meus pais, minha irmã, meus parentes, todos perderam tudo, seu trabalho, suas economias, seus investimentos. Tudo foi destruído por uma narcoditadura que mantém a Venezuela em um aperto mortal há mais de 25 anos. O que ocorreu com minha família ocorreu com milhões de pessoas. O êxodo venezuelano é a segunda maior crise de deslocamento do planeta depois da Síria. Isso não é apenas uma tragédia, é um dos grandes desastres humanitários do nosso tempo. Mas o sofrimento não termina aí.
Esse regime prendeu centenas de presos políticos, milhares foram assassinados simplesmente por se manifestarem. Mais de um terço da população fugiu, um terço. Não por melhores oportunidades ou pelo sonho americano, mas para sobreviver, para viver, porque ficar muitas vezes significa morte. E enquanto o mundo pode ver a Venezuela como um estado colapsado, na realidade ela é um estado ocupado. Nosso território, nossos recursos naturais e nossas instituições foram tomados por potências estrangeiras hostis, milícias iranianas, corporações chinesas, inteligência russa, todos explorando nosso país com impunidade. A Venezuela não é mais apenas uma crise local, agora é uma ameaça geopolítica que coloca em risco todo o hemisfério ocidental. Ela se tornou uma plataforma de lançamento para a expansão autoritária nas Américas. E em meio a tudo isso, uma mulher ousou liderar a luta pela liberdade, Maria Corina Machado. Em 2024, contra todas as probabilidades, ela liderou um levante democrático pacífico que venceu a eleição. Sua equipe contrabandeou recibos físicos de votação para fora do país, provas concretas da vitória que o regime tentou esconder. A coragem dela acendeu uma chama no coração de milhões de venezuelanos desesperados para acreditar que a mudança ainda é possível. Agora, alguns questionaram ela dedicar o Nobel a Donald Trump. Ok, eu entendo isso, mas aqui está a verdade. Foi um movimento estratégico brilhante no tabuleiro global da política. Maria Corina não é boba. Ela sabe exatamente que tipo de homem o Trump é. Ela sabe o quanto ele fez campanha por isso de forma barulhenta e incansável para ganhar exatamente esse mesmo prêmio. Ela sabe o quanto esse reconhecimento é simbólico e pessoal para ele. E justamente por isso, ela entendeu que esse gesto pode ser o que mantém a atenção dele focada na Venezuela. Num momento em que a presença e a pressão dos Estados Unidos no Caribe estão aumentando. Ela não dedicou aquele prêmio para bajulá-lo, ela fez isso para proteger e preservar o único tipo de poder que poderia ajudar a mudar o curso da história. Porque para ela isso não é sobre orgulho, não é sobre aparência, é sobre liberdade. E vamos ser bem claros, Maria Corina não está pedindo para os Estados Unidos da América invadirem a Venezuela. Ela não está fazendo campanha por guerra. A Venezuela já está invadida. Ela está sendo mantida refém por um narco-estado dominado por agentes estrangeiros e inimigos da democracia. Russos, iranianos, chineses, todos operando livremente, transformando nossas terras e recursos em armas para expandir sua influência pela América Latina. O que Maria Corina está pedindo? O que milhões de venezuelanos estão rezando é pelo apoio do único exército na terra capaz de enfrentar essa ameaça e ajudar a libertar nosso povo. Isso não é imperialismo, isso é libertação. Ela não está jogando jogos partidários, ela está lutando pela vida da Venezuela. Porque isso não é teórico, isso não é acadêmico, isso é vida ou morte. Então sim, é hora de honrar sua coragem, mas mais importante ainda, é hora do mundo, especialmente o mundo livre, reconhecer o que está em jogo. A luta pela Venezuela é uma luta pela liberdade, pela democracia e pela estabilidade de um continente inteiro. Se realmente nos importamos com a liberdade, a dignidade humana e a paz nas Américas, então a luta da Venezuela deve importar para todos nós. Você ouviu isso dele, você ouviu isso dele. Esse vídeo está ficando super mega viral porque ele está dizendo algo que por algum motivo os americanos não conseguem entender. Isso é importante e positivo para a Venezuela. Vamos ver o próximo vídeo. Esta é uma mensagem para meus amigos americanos que estão assistindo às notícias hoje em inglês. Há uma grave imprecisão na cobertura. A Venezuela não está passando por uma mudança de regime. A Venezuela já tem um presidente democraticamente eleito, Edmundo González.
Ele é o presidente. Nicolás Maduro não é o presidente. Ele nunca foi. Ele roubou a última eleição e liderou uma organização criminosa ligada ao terrorismo e ao tráfico de drogas, o Cartel de Los Soles. E hoje, graças à visão e coragem do secretário de Estado Marco Rubio, à liderança decisiva do presidente Donald Trump e às ações do secretário de Guerra Pete Hegseth, os Estados Unidos finalmente reconheceram uma verdade fundamental: proteger nosso hemisfério do terrorismo, dos cartéis de drogas e das ideologias autoritárias é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Certo, aí está. Então, vou ler alguns dos comentários que estou vendo. Aparecem nas minhas fontes de notícias, pois muita coisa acontece enquanto seguimos e tudo se desenvolve. Primeiro, a secretária de Guerra, Hegseth. Nicolás Maduro teve a chance dele, assim como o Irã teve a chance deles, até que não tiveram mais. E até que ele não teve mais, ele brincou com a sorte e agora descobriu o resultado. Tá bom, então. Reuters notícia que o presidente Nicolás Maduro foi capturado por forças especiais. Foi um trabalho interno. Pessoas próximas a Maduro e membros das Forças Armadas venezuelanas ajudaram. Eles ajudaram a CIA. Isso é simplesmente inacreditável. Agora, há fotos online do presidente Trump monitorando os Estados Unidos ao vivo. Você não vê muito no meu celular, desculpa, mas ele monitora o evento. E tem essas pessoas idiotas lá fora. Secretário Rubio, o 47º presidente dos Estados Unidos, não está brincando. Quando ele diz que vai fazer algo, quando ele diz que vai resolver um problema, ele fala sério. Isso foi uma ameaça direta ao interesse nacional. Eu realmente amo o Rubio. Acho que ele é brilhante. Espero que ele seja o próximo presidente. Ok, o presidente Trump tem. Trump afirmou que a participação dos Estados Unidos da América na Venezuela não teria custo, pois seria compensada pelo petróleo local. O dinheiro extraído do solo é significativo. Ele garante recuperar o petróleo e ser reembolsado. Vamos ver como faremos isso. Ok, temos o prefeito de Nova York, Mandani. Surpresa. Veja o que ele vai dizer. Fui informada esta manhã sobre a captura militar dos Estados Unidos da América do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa. Ok, estou lendo isso como uma citação. Assim como o plano de mantê-los presos sob custódia federal aqui na cidade de Nova York. Atacar sozinho uma nação soberana é ato de guerra e viola leis nacionais e internacionais. É importante dizer isso ao presidente dos Estados Unidos da América. Essa busca descarada por mudança de regime não afeta apenas pessoas no exterior, mas impacta diretamente os nova-iorquinos, incluindo dezenas de milhares de venezuelanos que consideram a cidade seu lar. Meu foco é a segurança deles e dos nova-iorquinos. Vamos seguir monitorando e orientando sobre a situação. Posso perguntar, presidente Trump, se o senhor tenta prender socialistas que prejudicam suas cidades? Mandani provavelmente é uma boa pessoa para o senhor ir atrás. Ok, Khomeini respondeu. O protesto é justificado. Tudo bem. Vamos continuar. Isso é engraçado. Isso está ficando tão louco. Uma repórter perguntou a Trump sobre o histórico dos Estados Unidos da América em derrubar ditadores. Ele respondeu: comigo não, eles não fazem isso comigo. Nós tivemos um histórico perfeito de vitórias. Se você olhar para Soleimani, olhar para al-Baghdadi, só tivemos vitórias. Certo, vamos ver. Já lemos os detalhes. Por que está tudo bem? Repórter pergunta a Trump. Por que liderar um país sul-americano seria a América em primeiro lugar? Trump responde: buscamos bons vizinhos, estabilidade e energia ao nosso redor. Precisamos disso para nós, para o mundo, e queremos protegê-lo. Certo. E Cuba será algo sobre o qual vamos conversar. Ele também comenta que o presidente colombiano produz e envia cocaína aos Estados Unidos da América, então deve ter cuidado. Por que esse homem é tão engraçado? Questiona a repórter. China, Rússia e Irã têm interesse na Venezuela. Como essa operação impacta a relação com eles? Trump, China e Rússia. Quando resolvermos as coisas. Quanto a outros países que querem petróleo, vamos vender. Não é bem uma resposta, mas ele já afirmou que isso tem ligação direta com o Irã. Uma grande acusação contra eles é não poder realizar grande operação militar para prender alguém. Algo assim, sem aprovação do Congresso.
Como ele não é o presidente, eles poderiam fazer isso, disse Rubio. Ligamos para membros do Congresso, logo após. Essa foi a prisão de 2 fugitivos indiciados pela justiça americana. Simplesmente não é o tipo de missão que você pode avisar com antecedência, porque isso coloca a missão em risco. Qatar está claramente irritado com os Estados Unidos da América pela operação na Venezuela. No lugar deles, eu não faria isso, disse Trump. A vice-presidente da Venezuela disse: faremos o que você precisar. Vamos garantir que tudo seja feito corretamente. Vamos reconstruir a infraestrutura de petróleo. Vamos cuidar também das pessoas forçadas a sair da Venezuela por esse bandido. De qualquer forma, vamos ouvir o que esse cara diz. Presidente Duncan. Ontem, às 22h46, Trump ordenou às Forças Armadas dos Estados Unidos da América avançar com a missão. Desejou boa sorte e que Deus os acompanhe. Palavras transmitidas a toda a força conjunta. Eles roubaram nosso petróleo. Certo, tem tanta coisa para ler, tem tantas atualizações acontecendo. Mas o mais importante é que os Estados Unidos da América mantêm todas as operações militares até que todas as exigências dos Estados Unidos da América sejam totalmente feitas e atendidas. E ainda estamos esperando para descobrir tudo isso. Desculpa. Estou lendo no celular várias atualizações. Sobre tudo o que está acontecendo na Venezuela, aqui está a realidade simples que você precisa saber. Os Estados Unidos prenderam esse ditador que se passava por presidente, mas liderava um cartel de drogas. Os venezuelanos estão comemorando isso em massa. Há milhares de vídeos deles saindo às ruas para celebrar. Muitos são contra. Uma grande operação psicológica do Ocidente, liderada por Irã, Rússia e China, tenta convencer os americanos de que isso é ruim. Mas não é. É algo bom para os Estados Unidos. Vamos ver sobre o futuro. Vamos ver sobre o petróleo. Espero que isso seja bom para os venezuelanos. Espero que González e Machado voltem e que isso seja um novo recomeço. E o presidente Trump provou mais uma vez que se você brincar com coisa séria, vai acabar descobrindo, o que eu acho uma coisa maravilhosa de se fazer. Estou muito feliz com quanto isso desestabiliza o Irã. Como vocês sabem, tenho sentimentos fortes sobre isso. Eu sou totalmente contra a República Islâmica do Irã. Acho que ela já causou muitos danos, continua causando danos e vai continuar causando danos até cair. A principal fonte de drogas deles, sendo fechada como esperamos, é enorme. São tempos empolgantes. Voltamos amanhã. Vamos revisar tudo e conversar. Obrigada por estar conosco no Pushback. Eu sou Meiraká. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Eu esqueci de conferir quantos seguidores temos neste momento. Eu nem consigo acompanhar por causa da quantidade de notícias acontecendo, mas vamos revisar isso amanhã. Obrigado a todos. Amo vocês. Fiquem com Deus e boa noite.